Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro podcast dos Primos da Uva. Eu sou o Ramon. Eu sou o Matheus. E eu sou o Juliano. Eu acho que muito importante nesse primeiro episódio a gente mostrar quem somos e por que estamos aqui e criamos os Primos da Uva. Então, a primeira coisa é contar nossas histórias. E eu vou começar com o Matheus aqui do meu lado. Matheus, conte a sua história e por que tu está na agricultura, por que tu está no mundo da uva e do vinho. Bom, Ramon, tudo começou com o passar das gerações, com meu avô, agora tem meu pai tocando na propriedade. Sempre gostei de trabalhar com as pareiras. Tá olhando pra onde, Juliano? O que tem ali, cara? É os pets do... Eu tô aqui olhando, cara. É os pets. Começamos, na verdade, com que era meu bisavô, produzia vinho no porão da casa dele. E antigamente se produzia bastante vinho comum. E acontecendo por acaso o excedente da produção da família, o pessoal acabava vendendo para uma vinícola aqui da nossa região. E o restante o pessoal ia consumindo, porque a família era grande, iam para a colônia, para a lavoura, e sempre com o garrafão de vinho junto. Então eu fui pegando esse amor pelo vinho, pelas pareiras, como meu pai, fui aprendendo com ele o cultivo, desde o processo do plantio até a parte de manuseio, poda, raleio, vinificação. E agora foi ampliado um pouco a nossa produção e estamos aí. Nossa vinícola, a vinícola da Lavini. Muito bem, então agora vamos passar aqui para o nosso grande amigo Juliano. Juliano, conta um pouquinho da tua história. A gente sabe que tem uma história um pouquinho diferente aí, passou por muitas etapas e está aí de novo no mundo da uva. Conta um pouco para nós. Então, desde pequeno, né, a gente sempre, acho que todo italiano, né, toda família que trabalha em função da uva, do vinho, então sempre ele levou, né, que essa sucessão familiar. Então, o que acontece? Eu vinha trabalhando com meu pai, ele me levava para a roça, né? A gente trabalhava junto, brincava de trabalhar, né? Na época, então, na verdade, era... e com isso, né, a gente vai tendo essa paixão, esse amor, né? Pela terra, pela produção da uva. Só que o que aconteceu com o passar do tempo, para entender, né? Como toda cultura, como todas as produções, tem seus altos e baixos. Então, nesse meio termo, assim, eu acabei dizendo assim, não, eu quero ser assalariado, eu quero sair, eu quero conhecer um pouco fora do cultivo da uva, né? Então, saí, trabalhei 3 anos e meio na cidade, aprendi muito, tá? Não vou dizer que não aprendi. Trouxe muito aprendizado de lá para cá. Então, mas eu tinha essa paixão, né? Esses 3 anos e meio eu trabalhei na cidade, mas eu continuava vindo para cá, final de semana eu trabalhava, continuava com e vou ter que começar de novo, já comecei a misturar. Foi de propósito. Então, nesses 3 anos e meio, eu voltava final de semana a trabalhar na propriedade, durante a semana tinha toda a minha rotina, né? Mas essa paixão assim, não é isso que eu quero para mim. Mudei, então, né? Se voltar tem que mudar. Então a gente começou a investir no cultivo protegido. Hoje a gente trabalha com uvas de mesa para um manejo orgânico, né? E para consumir natura. Elabora vinhos, né? Uvas finas para vinho também. E é isso aí. Então a gente quer mostrar um pouco para vocês, falar um pouco, né, da nosso dia a dia, do nosso trabalho. É isso que a gente quer. Comigo embora, já tô derrubando tudo.
E a sua história, irmão? Como é que começou essa paixão aí pelas uvas? Assim, como é que foi? Conta um pouco pra gente. A minha história acho que ainda é mais diferente um pouco. Eu sempre tive contato com as parreiras. Da minha família é a Pelegrim, lá de Barros Cassal, então sou de uma região bem diferente, uma região produtora de tabaco. Mas o meu avô sempre produziu uvas, sempre teve uvas. Então era um costume nosso, nós sair da propriedade, sair no final do dia, correr para as parreiras e comer uma uva. O avô esperava, o avô vendia e sempre tive aquele contato. Eu não tenho de formação, sou técnico agrícola e já corri quase todas as culturas possíveis, aí eu já trabalhei um pouco, mas sempre com a vontade de entrar na parreira de novo, conhecer mais da uva, que era algo que o meu avô deixou para mim, mas infelizmente a gente era criança e não tinha como aprender tanto. O avô nos deixou logo e eu também saí para estudar. E quando eu tive a oportunidade de vir para a Serra Gaúcha, casei com uma faquinelli aqui da região, meu sogro produz uva, nessa primeira oportunidade eu entrei e me apaixonei. Disse, essa cultura que eu quero aprender mais, busquei mais informações, aprender, busquei colher junto e também entrar nesse mundo do vinho que é maravilhoso e que hoje me deu essa oportunidade de criar os Primos da Uva, né, com as amizades que o vinho e a uva nos trouxe. Então, pessoal, sigam e compartilhem nossos vídeos e histórias. Tranquilo. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem nossos vídeos e fiquem por dentro do ciclo da uva. E o senhor está indo bem. Fiquem por dentro desse... Vamos pular essa parte da Juliana, podia falar ele essa parte aí. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem. E fiquem por dentro de todos os assuntos sobre o ciclo da uva. Ótimo, então. Então, como a gente começou a conversar, já mostrando a nossa história lá, de família, de infância, eu acho que é muito importante a gente contar alguma história engraçada, porque o Primo da Uva é isso, é trazer essa leveza, que é a produção da uva, o pessoal entender, e sempre tem brincadeiras no meio. Então, acho que seria muito importante nós contarmos algum fato engraçado na nossa época de infância, que isso sempre acontece, do mundo da uva. Eu vou começar falando o meu. O meu mais engraçado que eu tive, não é tão engraçado assim, mas é que eu achava muito simples a produção da uva, porque para mim, eu só conhecia que existia uva branca e preta. Esse era o meu mundo. E hoje, já trabalhando no mundo do vinho, no mundo da uva, eu sei que eu estou bem errado. Existe muita uva aí, e até uvas que a gente nem conhece. Mas, Juliano, qual a tua história de criança no mundo da uva? Então, a minha história, cara, é um pouco meia... até posso dizer, não sei se é engraçada ou como é que eu posso usar essa palavra, mas enfim. Eu gostava, assim, meu pai, antigamente, né, todo mundo tratava manual, né, mangueira e tudo, então era muito costume, as pessoas passavam muito sulfato, que é a cal da bordaleza, né, que hoje é chamada. Então a gente ia lá, meu pai tratava e eu ajudava ele a puxar as mangueiras. Só que eu queria chegar em casa e mostrar para as pessoas que eu fui ajudar. E o sulfato, né, a cal da bordaleza, sempre fica as mãos manchadas. E as minhas não ficavam manchadas. O que eu fazia? Eu ia lá no tanque, pegava as mãos dentro e deixava secar, para mesmo assim não ficava, cara. Ficava indignado que não ficava. Eu não conseguia comprovar que eu tinha ido ajudar, entende? Então isso que eu ficava indignado por causa disso. Essa é a minha história ainda. E você, Matheus, tem uma para nos contar? Tenho uma também. Isso faz muitos anos, uns quase 30 anos atrás. A colheita era feita em caixas. E daí, gurizada, né? Quer sempre estar esfurunhando, ajudando o pai, mais a gente atrapalhava eles do que o resto e tal. Daí a gente tinha o carretão, o trator e o pai ajudava a carregar lá e tal, e eu queria ajudar, né? Daí o que fazia? Ele colocava as caixas, eu tentava ajeitar elas empilhadas, assim, mas era só mais puxava do que ajudava e tal. E um dia aconteceu que uma pilha estava um pouquinho mais alta e eu quis tentar subir em cima para ajeitar a última caixa, né? O que aconteceu? Virou a pilha inteira de uva em cima de mim, né?
Saí todo pintado, né? Era uma uva tinta, saí todo pintado de uva, né? A gurizada, né? Imagina na época. Porco, Deus! Aí comecei Vamos ver. Aí eu um xixi daqueles, né? O dia seguinte em casa, né? Pra não ir mais atrapalhar. Então... Aí fazer o quê? Faz parte. Ok. Matheus, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos fazer um giro de perguntas rápidas aqui para nós conversar. Matheus, o porquê hoje tu tá no mundo da uva, na produção? O que te segura hoje na agricultura? Pensando em agricultura, eu acho que questão de tecnologia evoluiu bastante com o passar dos anos, né? Desde o tempo que o pessoal fazia a colheita no cesto de vime, né? Que nem meu avô fazia a colheita no cesto de vime, depois veio a parte dos cestinhos plásticos, já facilitou um monte e agora eu acho que questão de máquinas, né? Tanto para colheita, transporte da uva também, sair do vinhedo, os tratores, né? Antigamente era feito na carroça com os bois, né? Então acho que era muito sofrido aquela época lá e a gente está aqui, eu acho, para contar um pouco também da nossa trajetória, o que a gente evoluiu na nossa propriedade, né? Em questão de novas variedades de uvas, né? Antigamente eram produzidos ali 2, 3, 5 variedades de pareiras, né? De uvas, né? E agora uma gama muito grande, né? Em questão de variedades, né? Eu acho que a tecnologia me fez gostar bastante de trabalhar com as pareiras, né? Se tornou mais fácil, né? Pra gente, né? É o principal, acho que é a paixão, né? Isso é o principal, né? Acho que o cara ter a paixão por estar aí ficando, né? Isso, Isso é o amor pelo cultivo da uva, né? E você, Juliano, o que tu sente de dificuldades no setor da uva? Então, assim, o que eu vejo, tá? Principalmente, a gente tem a mão de obra, né? Que isso eu acho que é num geral para tudo que é lado. Essa é a maior dificuldade hoje que a gente tem. Como tu comentou, está vindo essas tecnologias para ajudar, mas ainda é uma grande dificuldade que a gente tem. Um pouco a gente tem também a questão do clima, né? Claro que isso varia de ano por ano, mas às vezes ele se torna um pouco dificuldade. Um ano chove muito, outro ano é seca, enfim. Eu acho que seriam esses dois fatores assim, que eu vejo com maiores dificuldades. O restante a gente tem sim, mas não são muito agravantes, eu vejo, né? No meu ponto de vista. E para ti, Ramon, qual que tu vê, qual que é a tua visão assim, do futuro para a uva, o vinho? Bem interessante porque a gente ainda é muito jovem, mesmo produzindo há muito tempo na questão de tecnologia, de trabalhar com a uva, a gente é muito jovem ainda tem muita novidade. Como todos nós falamos de tecnologia, que dá um podcast só de tecnologia, ainda nós temos muita coisa que nos outros países já estão sendo utilizados e para nós ainda não. Na parte de vinhos, nós já temos uma tecnologia muito bacana que já está sendo entregada aqui, e na uva ainda o pessoal, ainda questão cultural, questão de trabalho, de manejo, ou até do nosso solo, não conseguimos ainda ter essa tecnologia, mas que está chegando. Isso é um futuro que a gente tem que esperar aí de braços abertos. Até porque a gente ainda tem outra questão que eu vejo da uva nossa, que hoje nós temos um perfil diferente de consumidores. O nosso consumidor hoje quer um vinho mais frutado, mais leve, mais jovem, com menos álcool. E hoje nós temos aí em mãos, já trabalhando com isso, que são uvas brasileiras, né, uvas criadas pela Embrapa, que são os vinhos de mesa. Claro, a gente ainda tem que trabalhar muito na questão de marketing deles, mas eu vejo o lucro de mesa assim como um futuro muito bacana aí que tem por vir, e também dá um podcast enorme só falando de uvas de mesa. Bom, pessoal, depois dessa breve história de cada primo, depois dessa breve história do nosso... Bom, pessoal, depois dessa breve apresentação de cada história do nosso... Tava bom, cara? Agora que eu acertei... Depois dessa breve apresentação da história de cada primo, chegamos ao final. Após uma breve apresentação da história de cada primo,
Primos, chegamos ao último episódio do Primo. Da última, acabou o programa. Ao final. Nem começou, já tá botando fogo no programa, cara. A última. Ai, meu Deus. Após uma breve apresentação da história de cada primo, chegamos ao final do primeiro episódio Primos da Uva. Nos próximos episódios falaremos sobre os ciclos da uva, o dia a dia no campo do agricultor, teremos convidados e também falaremos sobre novas tecnologias. Dúvidas ou perguntas, deixe na nossa caixa de texto. Finalizando sempre com bons vinhos, hoje com o apoio da vinícola Dalavino e Casas Otis. Saúde a todos.